no Barreiro são 4 centros culturais, né? O centro cultural que eu tive por último, que é o Centro Cultural Bairro das Indústrias, ele é um dos últimos centros culturais a serem construídos, né? Ele é o penúltimo, é o filho quase caçula, e ele foi construído, inaugurado, né, no ano de 2015, mas depois de um longo processo aí de espera e de construção do equipamento. Ele faz parte de um orçamento participativo que foi votado no ano de 2005, 2006, e aí ao longo do processo de construção, né, houveram várias questões que aconteceram, desde demora para descobrir um espaço para construção, depois a própria construtora que estava fazendo na época teve problema e teve que construir, teve que trocar, né, da construtora. Então demorou quase 10 anos entre a população votar, da região votar para a construção do Centro Cultural Bairro das Indústrias e, de fato, a inauguração dele, né? Eu não tive nesse processo de mobilização, eu cheguei lá em 2015, mas, né, quando a gente chega num território, é importante saber dessa história, dessa memória. Então, e logo que eu cheguei também, várias lideranças comunitárias da região me procuraram, inclusive, para se apresentar, e eu também as procurei para também, né, a gente entender esse trabalho coletivo. E eles contam assim da importância que tinha o Centro Cultural para aquele espaço. E eles contavam com orgulho de que foram 200 pessoas numa caravana para votar, para ter o Centro Cultural ali, né, dentro do orçamento participativo, que eles conseguiram mobilizar junto às lideranças comunitárias, ônibus e uma galera grande. E eles foram para votar para ser um centro cultural, porque a gente sabe que muitas vezes a comunidade não quer exatamente aquilo e aquilo que é possível. E o interessante do Bairro das Indústrias é porque eles foram lutando por um centro cultural de fato. Ainda que o que eles consideravam um centro cultural tinha muito mais cara de um centro comunitário naquele momento, porque a expectativa deles era que no centro cultural ele pudesse abarcar não só atividades culturais, mas atividades da comunidade de uma forma mais ampla. Mas eles viam na cultura, né, no espaço cultural, esse lugar onde podia agregar as atividades da comunidade. Então, eles acompanharam com muito empenho esses 10 anos, eu acho que foram 10 anos, inclusive com esse acompanhamento da população, da comunidade, das lideranças. Então, assim, eles tinham um blog, um perfil no Facebook, onde eles iam monitorando, postando e divulgando para o território como que estava sendo a obra, o que estava faltando, o que não estava faltando. Então, durante todo esse processo, eles estiveram muito próximos, assim. Quando eu cheguei em 2015, a obra fica pronta em janeiro, mas o Centro Cultural só inaugura em outubro, porque entre o prédio ficar pronto, a construção ficar pronta e, de fato, você conseguir entrar com as atividades, tem aí um tempo, né? Que é a própria imobiliária, equipamento, articulação das atividades. Então, a gente teve esse tempo. Só que eu já fui para lá em fevereiro, exatamente para fazer essa articulação com a comunidade, agora não mais pela luta da construção do espaço, mas a luta para realização das atividades e para mobilização ali no espaço. Então, né, durante fevereiro a outubro foi bem essa mobilização de rede, conhecer quem são as pessoas que participaram desse processo, convidar elas para fazer essa abertura, essa inauguração junto, e para continuar construindo essa ação coletivamente, né? Então, eu lembro que lá pela metade do caminho, assim, o pessoal falou, não, Violeta, já vamos abrir, não tinha cadeira, não tinha nada. Eu falei, não, gente, calma, a gente vai conseguir abrir esse ano, tem todo o processo que a gente precisa fazer, mas vamos abrir com tudo que a gente merece, com tudo que vocês merecem, né? Que aquela comunidade merecia depois de tanto tempo de espera. Vamos esperar, a gente vai abrir com cadeira, mesa, equipamento e com principalmente todas as pessoas que precisam estar aqui nesse espaço, né? Então, foi um processo bem de mobilização e muito coletivamente, assim, com a comunidade, com as lideranças e com os artistas que estavam ali né, que estão ainda, né, aqui no Bairro das Indústrias. O Bairro das Indústrias, ele é dividido em 2 setores, né? O bairro novo e o bairro velho. No bairro velho não tinha muito espaço para poder construir, fazer obras, construções.
Então, eles escolheram a parte nova. E isso foi dos problemas que gerou essa insatisfação um pouco com o público, né, que tinha lutado pela construção do Centro Cultural. Tinha uma associação, Núcleo de Ação Social do Bairro das Indústrias. Esse Núcleo de Ação Social Bairro das Indústrias, ele era liderado pelo Elias, que era uma liderança, um articulador local. Ele ajudou a fazer melhorias no centro de saúde e também ele foi o responsável pelo cadastro, né, do Centro Cultural para participar do orçamento participativo de 2006, quando foi aprovado. E depois dessa aprovação teve um lapso aí de 10 anos para a construção dele, né, de 9, 10 anos para a construção do Centro Cultural. Então demorou um tempinho aí para conseguir essa realização aí para a comunidade. A Usina da Cultura é o último, ele foi o penúltimo. Foi inaugurado em 2015. Hoje em dia, com o tempo de trabalho que as pessoas têm, que elas não têm essa liberdade de ir e vir, o preço da passagem é muito caro, isso aí limitava o acesso das periferias aos produtos culturais, atividades culturais, porque ficava tudo concentrado ali no centro da cidade. Isso há 20, 30 anos atrás. Com a regionalização e a vinda dos centros culturais para o entorno, houve a democratização do acesso à cultura. Então, você vê a doninha de casa que vem aqui fazer uma aula de crochê, você vê um espetáculo super credenciado se apresentar aqui numa unidade onde os jovens, crianças têm acesso. Tem as oficinas do Arena da Cultura, que é uma parceria com a UFMG, que eles dão aula de violão, de pintura, uma série de linguagens artísticas, favorecendo essa população do entorno, que não teria condição de participar desse tipo de atividade se não fosse perto de casa, né? Porque ninguém vai poder pagar um ônibus para ir lá no centro de Belo Horizonte, ficar preso no trânsito não sei quantas horas, depois ter que trabalhar, levar o filho na escola, era totalmente inacessível. Então, essa questão do orçamento participativo, superada aquela fase que os locais eram carentes de ter um centro de saúde, de ter uma escola, é como se fosse uma vontade de quarta geração, né? Trazer a cultura para esses locais como forma de diminuir a violência, de dar sentido na vida de pessoas que já não estão mais no mercado de trabalho, né? Nós recebemos aqui no Centro Cultural pessoas que têm depressão, que vêm para cá para passar o tempo, jovens que não têm acesso à internet, eles vêm para cá usar a internet, né? Temos uma biblioteca super atualizada, com uma comissão literária para poder fazer escolha de títulos. Então, você entra na biblioteca, é tudo o que há de melhor na literatura atual, além dos antigos, né? Então, o Centro Cultural ele é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade e para oferecer a dignidade mesmo para as pessoas que não têm condições de pagar, de comprar um livro, de ter internet em casa, para que elas acessem e fiquem em uma condição de igualdade com as demais. Aqui, a diferença que eu pude perceber é que assim, a apropriação não é tão intensa. Por quê? Talvez seja por causa justamente de como surgiu o prédio pelo orçamento participativo. Será que esse local foi o local eleito pelas 386 pessoas que foram lá pedir aprovação da construção do Centro Cultural? Será que eles queriam construir isso aqui nesse espaço? Ou será que era mais ali para aquela região central que tem ali uma concentração maior de casas, de comércio? Será que não era ali um melhor local para poder... Então, eu vejo que aqui não é um lugar muito frequentado, assim, é bem frequentado, porque às vezes eu falo, é porque comparando assim, com o tanto que era o Lindéia, ele poderia ser melhor aproveitado.
Mas ele é bem frequentado, né? Nós temos oficinas aí, agora mesmo está tendo uma ali no Arte da Saúde, que está cheio. Nós temos a de artesanato e troca de saberes, que é uma oficina cheia, tem de capoeira também. Mas aqui a gente não vê uma movimentação de público. Talvez seja em decorrência desse local onde foi construído, a proximidade com a rodovia, porque se torna um local perigoso para o pessoal fazer a travessia ali da região do Betânia, que eles poderiam frequentar aqui, mas eles terem que fazer essa travessia aqui no anel rodoviário é perigoso. Então isso aí desanima o pessoal do Betânia de se apropriar aqui do espaço. E outra coisa talvez que possa influenciar é que o Centro Cultural é mais escondidinho, né? Você vê uma escadaria assim, e lá embaixo você tem o prédio. Então talvez isso seja um obstáculo visual para as pessoas entrarem, quererem conhecer. Porque lá o Lindé e Regina é na rua, assim. Você entra na porta, você já está dentro do Centro Cultural, praticamente, né? Então, acho que tudo isso aí influencia. Uma característica que eu tenho percebido nos últimos anos é o enfraquecimento das associações do bairro. Né? Se, por um lado, na década de 90, teve um movimento no sentido da população se organizar e lutar pelos seus objetivos, pelas melhorias do bairro, hoje em dia eu vejo não uma alienação, mas como se fosse uma alienação imposta mesmo pelo ritmo de vida que a gente se encontra. Porque então você não tem tempo mais de participar da reunião do condomínio, você não tem mais tempo de ir lá na associação do bairro, porque o tempo livre que você tem, geralmente você está querendo descansar ou então resolver algum problema na sua casa. Então, eu acho que as pessoas estão se tornando um pouco individualistas nesse momento da história que a gente está vivendo. A gente está vendo assim, um esvaziamento desses espaços coletivos de luta e de conquistas, né? A nossa luta aqui é para criar pelo menos uma comissão local de cultura, mas tudo com muita dificuldade, né? A gente conseguir pessoas para poder participar, para poder ocupar esse espaço, a fim de propor sempre melhorias aqui para a unidade, e se vai melhorar para a unidade, vai melhorar para o entorno também.